Um desses áudios ali, o Malafaia estava elogiando o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio tem maior envolvimento com o centrão político, ao invés do Eduardo Bolsonaro, que estava trazendo tudo para si, e ele estava ali alertando o ex-presidente, dizendo que todas as ações de tarifa que os Estados Unidos impuseram a outros países se tratava exclusivamente de questões financeiras. Só que no caso do Brasil, ele já começava a carta, foi endereçada ao presidente Lula, falando sobre perseguição ao Jair Bolsonaro. Então ele dizia, tudo que está acontecendo ao redor do mundo se trata de questões financeiras. Aqui no Brasil não, cara, é em relação a você, ao seu nome. E isso, para o Supremo Tribunal Federal, é um indício forte de que tudo que está acontecendo em relação às sanções, às perseguições até aos próprios ministros do STF, mais ainda na figura do Alexandre de Moraes, se trata de uma ajuda do Eduardo Bolsonaro, né, capitaneada por ele, incentivada e patrocinada, né, pelo pai, para livrar justamente o pai da cadeia. E isso não tinha como o STF deixar passar, cara. Então ali ele estava confirmando, o Silas Malafaia também, uma participação dentro dessa trama para impedir que o presidente Jair Bolsonaro seja preso em breve. Quer dizer, preso de fato, né? Que preso ele já está. Vamos tentar de novo aqui agora. Vamos ver aqui se vai. O volume tá bom. Vamos ver. Atenção, Creuzebeck. Valendo! Tá rolando não. Tá, que susto, pensei que tinha vindo... Não tá indo, gente? Que coisa. Não, senhor. Não, senhor. Desisto. Deu ruim. Segue aí, Denis, eu acho mais fácil. Eu vou fazer o stand-up de Silas Malafaia. Não, tá saindo meio já pra Marina Silva daqui a pouco. Em nome de Jesus, amém. Menos de religião, menos de fé, menos de Bíblia. E ainda tem a pachorra de falar que está sofrendo perseguição, também por ser um líder religioso. Sendo que não tem nada, absolutamente nada a ver com a religiosidade dele, com a prática da fé dele. É um calhorda, um cretino. E quem está falando isso é Victor Quaresma, esse caso tenha processo, tá? Meu CPF. Você colhe tantas provas para você, Vitor, que você já veio até com a letra M, fazendo mexer com o seu gordo midiático. É você que está falando essas coisas contra o pastor. Assuma que você diga, rapaz. Não, cara, isso é DTM aqui de Master of Fastest. Ou seja, o mestre dos mais rápidos. Imagina os mais lentos como são. Mas, não, cara. Olha só, nessa hora que o Chego pega para capar, todo mundo vai dar um jeito de dar uma saidinha estratégica, seja pela direita, seja pela esquerda. Troquei até as mãos, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Né? E aí vai usar qualquer coisa. Né? Aliás, a narrativa da moda é estou sofrendo perseguição política. Mas aí eu pergunto a você que está me ouvindo direto no seu ouvidinho, você que está aqui acompanhando a gente ao vivo ou gravado, o STF é um órgão político, onde se faz política, como no Executivo, onde tem o presidente, como na Câmara, ali no Legislativo, ou é um órgão que busca a justiça à luz da lei e, sobretudo, daquilo que diz a Constituição? Me diga. E tudo isso que está acontecendo, né, está acontecendo porque a justiça está ali tentando achar justamente o ponto para a justiça. A PGR está em cima, né, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, e vale lembrar, né, que a Polícia Federal não está sendo atrapalhada como um certo caso de uma certa Marielle que teve lá atrás. Alguém se lembra disso? Eu não vou... Fala aí, Denis, como é que era a frase que ele dizia assim? Que eu não vou deixar ninguém com a minha família, como é que era? Que o Bunda Suja falava? Eu não vou deixar ninguém com a minha família. Se não trocar o diretor, se não trocar lá na ponta, troca o diretor. Se não trocar o diretor, troca o ministro, porra. É isso. Entendeu? Então, assim, não tem nada
que condene, que tenha, né, a ver de fato com essa situação, velho. É só isso. E se bobear daqui a pouco, né, com essas provas que estão surgindo aí, ainda eu acredito que ainda vem mais coisa, porque uma ponta vai começar a puxar outra. E só para lembrar, né, aqui não tem nenhum PowerPoint. As provas estão ali, tiradas direto do celular das criaturinhas lindas de Deus, que tentaram dar um golpe de Estado. Pronto, Ô, Mauro, falei. Tenta os Vou outros tentar vídeos aqui o aí, link. mas Vou seja tentar o que o link for, aqui. o do próprio Malafaia indignado quando foi interpelado ali no aeroporto, porque tem uma parte da fala dele ali que é muito engraçada, né? Ele falando que ele está sabendo das investigações, das coisas contra ele pela imprensa, né? E como é que vazam as coisas dele diretamente para a imprensa. Ora, esse não era o modus operandi da Operação Lava Jato, quando todos os legalistas, juristas e parte da mídia e até, obviamente, políticos de centro, de esquerda, reclamavam desses vazamentos, o Silas Malafaia não veio a público para criticar isso, né? Eu tenho certeza que ele adorou quando o antigo juiz da Lava Jato, aquele lá que combinava provas e testemunhas com um certo ex-procurador, vazava diretamente para uma única emissora, sem dar uma entrevista coletiva, né, para explicar o que estava acontecendo, e até quando grampeou ilegalmente uma presidente da República, fora do horário de autorização, né? Algo que foi criticado único e exclusivamente pelo já falecido Teori Zavascki, ex-ministro do Supremo Tribunal também. Agora, só uma coisa, ô Vitor, a tua fala, lógico que ela é correta em relação ao STF, eles estão aplicando a lei, mas juiz faz juízo e juiz também faz política, até porque eles são indicações políticas. Tanto que no passado a gente criticava, pelo menos eu, sempre odiei a figura do Alexandre de Moraes, sabia um pouco dele à distância, né, mas sabia que ele era um cria, uma criação, vamos dizer assim, né, da tucanada paulista, e tanto que eu sei que o Michel Temer puxou ele para o governo dele e depois indicou ele para ministro, porque ele tinha essa ligação direta com essas figuras da política paulista, e eu não gostava do nome dele, né, mas agora, de um jeito ou de outro, ele está fazendo valer a lei, a sua caneta. Lógico que ele tem as críticas em volta dele por ele puxar para si muito dessa personificação em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas que sejam revistas no futuro o que ele fez de correto ou não agora. Por enquanto está passando, até porque vale lembrar, as decisões são dele, mas são referendadas, né? Tudo passa pelo pleno depois. Até porque há o que eu sempre falo aqui, né? O humor político. Esse humor político, essa onda que vai virar com a maré, até porque a Terra não é plana, então ela tem os seus movimentos de maré, dá o tom do que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Não tem jeito, cara. E essa maré é contrária ao Jair Bolsonaro, até porque ele inferiu em crimes, né? Não está sendo nada inventado. Vamos ouvir o áudio aqui no Instagram, para ver se vai. Mas só para falar, no programa que o Jair Bolsonaro foi preso, eu havia falado que esse pedido de prisão passaria pelo pleno. Errado. Não passou, porque o próprio pedido de prisão cautelar dele, né, prisão domiciliar, com todas as regras, isso sim passou aliás, não, o próprio pedido de medidas cautelares, né, a tornozeleira, com todas as regras estabelecidas pelo Xandão, esses sim passaram pelo pleno da primeira turma. Como o Jair quebrou essas regras, né, então não precisa passar, porque as regras já estavam estabelecidas, né? Vamos tentar ouvir agora. Mas causou mal-estar, porque os outros ministros não foram avisados, mano. Causou mal-estar porque se perdeu o presidente da República. E isso causa muito mal-estar para os ministros. Mas aí é que tá. Ali é para todos, né? Muito fácil querer dizer isso, os ministros. Sendo que, porra, se você quiser reclamar da prisão do Bolsonaro com todas as provas que estão aí, então daqui a pouco os ministros vão reclamar. Os ministros vão reclamar não foi da prisão. Dos presos do 8 de janeiro. Não foi da prisão em si, é por se tratar dessa magnitude, né, justamente de um ex-presidente, os ministros reclamaram que não foram avisados. Esses avisados, eu não sei se tem um grupo com os 11 ministros,
e alguém queria que o Xandão falasse assim, galera, boa noite. Só para avisar que tô puxando uma cana aí, agora mais restrita pro presida, tá? Valeu, forte abraço. Com um joinha assim, você era um memorando, entendeu? Encaminhado por... Não sei. O que houve foi uma reclamação de bastidor, de quem cobra Brasília, de que realmente os ministros gostariam de ter sido avisados, para não ser pego de surpresa justamente pela mídia. É como se fosse assim, Mas rapidinho. É como se o telefone... público, né? Como se o telefone da casa do Barroso tocasse e falasse assim, o senhor quer comentar sobre a maior restrição agora para prisão domiciliar? E ele não sabia. Então, assim, eu entendo esse tipo de reclamação também. Eu entendo. Mas o Gilmar Mendes depois veio a público dizer que tá todo mundo com o Xandão. E depois parece que Aí, veio tudo bem. à tona, porque essa informação de que os ministros estariam putos veio da Mônica Bergamo. Depois veio à tona uma informação, se é verídico ou não sei, que os ministros consultados eram Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Aí é fácil também, né? Convenhamos. Vamos ouvir uma Ah, com certeza. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Trump. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas amém, dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Pai de Jesus. Tá boa. Dá para... Pai de Jesus. O que seria sentar no colinho? Fiquei na dúvida. Não é aquela música lá do Léo Santana? Do Léo Santana, vem sentando no colinho, vem deslizando, vem. Nessa não? Não sei, deve ser, hein? Não sei. Eu acho que deve ter sido desse áudio que o Eduardo resolveu mandar o pai trabalhar no Corinthians. Não, eu acho. Foi uma entrevista ao Poder 360, que o Bolsonaro disse que o outro que tá lá... Não, ele só se baseou no áudio. Não é muito experiente, ele é muito maduro, não sei o quê. Não sabe sim. direito, só sabe fritar hambúrguer. Vamos ouvir o outro áudio, e aí eu emendo com o Victor fazendo as considerações finais, que eu sei que ele tem a falar, e já tem um desse na lenha. Já. Mas tenho feito, Marta, é conversar com pessoas mais acertadas, assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Mas tenho feito, Marta, é conversar com pessoas. Não, eu gosto do outro áudio dele, Mauro, que ele fala pro Silas, que o Silas quer que ele grave um vídeo para falar sobre essas questões do tarifaço. Ele fala, eu não posso me expor, e até porque eu tô com soluço. A cada 3 segundos, ó, eu tô com soluço. Não bastasse a erisipela, agora essa porra desse soluço. E aí, Victor? Diga. Velho, eu vou ser bem breve, assim, né? Acho que as cartas já estão ali, já tá tudo mostrado, pelo menos para mim, né? Tá tudo demonstrado, né? Enfim, né? Né, se dizendo que está exilado, mas por outra vez, por sua vez, está puto de estar lá de estar puto passeando com o Mickey, diga-se de passagem. Né, o Mickey de cabelo laranja. Oi? Exatamente, o Mickey de cabelo laranja. E o Silas Malafaia, cara, o que mais me chamou a atenção, quer dizer, uma das coisas que me chamaram a atenção
Foi depois, assim que ele chegou da Europa, né? Foi feita uma entrevista coletiva lá, não sei o quê, e ele aos berros, gritando que não sou isso, que não sei aquilo. Por que será que ele estava tão nervosinho, entendeu? Logo ele que tem um pastor, que tem que ser... Se bem que os pastores não têm muito essa figura mais do monge, né? Que é ali rezar, orar, ora et labora, né? Ali no caso só cobra et labora. Mas enfim...